Oi, tudo bem? Já faz um tempinho que o Edivan me perguntou como atualizar o computador do Windows 10 para o Windows 11. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse procedimento de atualização, tanto em computadores com o Windows 10, como também os que têm o Windows 8, o Windows 7 ou Linux. Vou te mostrar o procedimento a seguir, né? O conteúdo desse vídeo, ele é um pouco mais avançado. Algumas coisas aqui um usuário básico consegue fazer tranquilamente, dependendo do seu computador ali, né? Mas outras coisas, se você tiver dúvidas, porque é mais avançado de fazer, ou se você não sentir segurança em fazer os procedimentos, seria melhor levar o seu computador numa assistência técnica que seja da sua confiança aí onde você mora. Eu também vou te passar aqui algumas considerações importantes que você deve levar em conta antes de atualizar. A primeira coisa que a gente deve levar em conta é os requisitos. São os requisitos exigidos pelo Windows 11. Aqui nessa página da Microsoft, ele lista alguns requisitos que a sua máquina precisa ter para fazer a instalação do Windows. Veja que tem requisito de processador, memória RAM, armazenamento, TPM e outras coisas, né? Eu vou deixar esse link aqui na descrição para você consultar mais tarde se quiser. Esses requisitos são importantes para que o seu computador possa contar com os recursos de segurança e produtividade que o Windows oferece, no caso a versão 11. Ainda assim, é possível instalar o Windows 11 em alguns computadores que não atendem alguns requisitos listados ali, né, no site. Talvez você se pergunte se existe algum problema nisso. A resposta é depende. Por exemplo, se você precisa usar um recurso do Windows 11 ou jogar um jogo que exige algum requisito daquele listado ali e a sua máquina não tem, então provavelmente você não vai conseguir. Mas se não for esse o caso, você consegue burlar alguns requisitos que ele pede, né, dependendo da sua máquina, e consegue seguir com a instalação e usar normalmente. Uma outra coisa que a gente precisa se atentar antes de instalar o Windows 11 é a questão dos drivers. Antes de atualizar, seria bom verificar se existem drivers do Windows 11 disponíveis para o seu computador. Normalmente você pode fazer isso consultando o modelo do seu notebook ou o modelo da sua placa-mãe no site do fabricante, que daí lá já vai ter especificado se já tem drivers para o Windows 11 ali naquele modelo. E se você não conseguir fazer essa checagem antes, para ter certeza, né? Aí você quiser pagar para ver, por assim dizer, então você faz a instalação do Windows 11 na sua máquina e depois procura os drivers, garimpa na internet, por assim dizer, né? Procurando os drivers que você precisa. E se der certo, ótimo, né? E se não der, daí o jeito é voltar para o sistema operacional que você estava antes. A maioria dos drivers é oferecida no update do Windows, mas se o driver não estiver disponível em lugar nenhum, o Windows não vai conseguir achar para você. Então essa é uma informação importante para você ter em mente. Os drivers que são mais necessários, do meu ponto de vista, os mais básicos, é o driver de vídeo, de áudio, de rede. E se você usa o touch ali no multigestual, o do touch também, né? Se você usa um mouse sem fio ou com fio, não precisa, né? Do touch. O do áudio precisa para você poder ter som no computador, o da rede para você ter internet, o do vídeo para você conseguir fazer algumas coisas referente à resolução da sua tela, ou se você precisar conectar o seu computador em alguma TV e assim por diante, né? Uma outra coisa que a gente precisa ter em mente também é o desempenho. Por exemplo, compatibilidade não significa bom desempenho. Será que o seu computador, depois que tiver com o Windows 11, ele vai ficar rodando mais lento, mais travado do que ele estava antes? Se seu computador, mesmo sendo compatível, tiver uma configuração que deixa a desejar no desempenho, com configuração eu estou falando ali o conjunto, né, de processador, memória RAM e tipo de armazenamento. Se a configuração dele for fraquinha, processador fraquinho, pouca memória RAM,
armazenamento ainda é um HD, então você até vai conseguir instalar o Windows nele, mesmo ele tendo todos os requisitos ou faltando alguns, pode ser que você consiga instalar, mas ele não vai ficar com um desempenho tão bom, pode ser que ele fique mais lento, ele inicie as coisas mais devagar e você não consiga trabalhar nele direito, né? Nesse caso, se você ainda usa HD na sua máquina, o ideal é que você colocasse um SSD, né, no lugar do seu HD. Daí você formata, faz a instalação do Windows no SSD. O SSD, para quem não conhece, é uma peça onde fica armazenado, tem a mesma função do HD, né? É onde fica armazenado o sistema operacional e tal. Só que ele trabalha bem mais rápido que o HD. Então, por isso que a gente fala desse tipo de upgrade, né? Botar ele ali para funcionar direitinho. O tipo do SSD vai depender do seu computador, do que ele suporta. Então, eu não vou abordar sobre isso aqui, porque já é um outro assunto, né? Foge aqui do tema do vídeo. Para quem comprou um computador que veio de fábrica, né, com Windows 10 original, ativado, certinho, nesse caso você pode checar a compatibilidade com o Windows 11 de duas formas. Você pode usar a ferramenta da Microsoft, eu vou deixar esse link aqui também na descrição aqui para você abrir ali. Aqui no final da página, bem no finalzinho, se você, aqui é porque eu já tenho o Windows 11, por isso que ele não mostrou, né? A opção ali de baixar, de fazer o download. Mas se você tiver o computador com outro Windows, daí ele vai te mostrar aqui uma opção de baixar a ferramenta para checar se tem ali as configurações de compatibilidade certinho. Uma outra opção também seria checar no próprio Windows Update. Você vai ali nas configurações, bota o Windows Update, se não aparecer nenhuma mensagem assim dizendo que já está pronto, aí que você é compatível, né? Porque você pode instalar. Daí você bota verificar atualizações, aguarda um pouquinho e daí, se for, ele vai te mostrar essa mensagem aqui. Aí nesse caso é só clicar no botão para baixar e instalar mesmo. Uma outra coisa que pode acontecer também no seu computador, se ele for um Windows 10 compatível, é volta e meia você receber uma mensagem como essa aqui. Quando você liga o computador, por exemplo, aí ele já te mostra essa tela perguntando se você quer fazer a atualização ou manter no Windows 10, né? Repare uma coisa importante, ó. Nessa mensagem aqui, ele especifica que a atualização ela tem cerca de 4 GB. Então, mesmo que o seu computador seja compatível com o Windows 11, se ele tiver aquele armazenamento bem pequenininho, de 32 GB, ou até 120 GB, que é um pouquinho mais, mas dependendo da quantidade de arquivos que você tem na sua máquina, você tenha pouco armazenamento livre, eu não recomendo fazer atualização por aqui. O ideal seria fazer, tipo, formatar e daí instalar, né? Instalar do zero, em vez de instalar pela atualização. Porque daí vai faltar espaço depois e vai dar problema. Mas se não for esse o caso, né? Então, pode fazer por ali também. É só clicar aqui em agendar, daí ele vai começar a fazer o download. Se por acaso o seu computador não for compatível, ele vai te mostrar um aviso parecido com esse daqui, ó. Este PC atualmente não atende aos requisitos mínimos do sistema para executar o Windows 11. Então, nesse caso aqui, você não consegue atualizar por dentro do Windows, só por meio de formatação e instalação do sistema, né? Que daí você vai fazer com uma mídia de instalação, como eu te ensinei no outro vídeo lá, preparar a mídia. Que é preferivelmente um pendrive, né, que é mais fácil também. Eu vou te mostrar aqui um videozinho agora, que eu gravei em outro computador, só para você conhecer qual é o caminho que você tem que fazer dentro do Windows 10 para chegar nessa tela de atualização. Olha só.
Para você abrir no seu Windows 10 as atualizações e checar se o seu Windows tem o aviso ali do 11, né, compatível, você pode clicar aqui no menu iniciar com o botão direito do mouse ou do touch, clicar em configurações. Aí aqui embaixo, na última opção, tem atualização e segurança. E nessa tela aqui do Windows Update é que você vai ver esse aviso aqui, que o seu computador é compatível com o Windows 10, com o Windows 11. E se você quiser, você pode atualizar ele por aqui também, clicando no botão baixar e instalar. Quando ele terminar o download e a instalação, ele vai pedir para você reiniciar o computador e no reinício ele já vai abrir no Windows 11. Então essa é uma forma de atualizar sem precisar formatar o seu computador. No caso, atualizar direto pelo Windows quando a sua máquina é compatível com o sistema operacional, né, novo. Se você chegou a baixar essa ferramenta daqui e ela mostrou que o seu computador é compatível, mas lá no update não apareceu ainda essa mensagem que eu te mostrei ali na imagem, a Microsoft recomenda que você aguarde o aviso lá pelo update, em vez de fazer a atualização já. Às vezes acontece da gente fazer uma instalação, uma atualização do Windows ou de drive no computador e logo em seguida o computador começar a travar ou então congelar tudo, né? Você não consegue mexer mouse, não consegue mexer teclado, fazer nada. Tem que desligar no botão ali forçando para poder reiniciar. Ou então pode ser que dê tela azul. Isso não é regra, mas acaba acontecendo bastante. Então, talvez por isso fosse melhor esperar o aviso lá do update, né? Das atualizações do Windows. Mas se você quiser arriscar mesmo assim, né, não tem problema, né? Qualquer coisa você volta para o seu Windows original. Daí tem que fazer formatação mesmo. Formatação e instalação. Caso o seu computador não tenha os requisitos mínimos para instalar o Windows 11, daí não vai dar para fazer a atualização por dentro do Windows 10. Você vai precisar fazer por meio de formatação e instalação. O procedimento vai ser o seguinte: você vai precisar primeiro fazer backup dos seus arquivos, fazer uma cópia dos seus arquivos em outro lugar, pode ser num HD externo, num pendrive ou na nuvem. Isso vai depender da quantidade de arquivos que você tem. Você vai precisar criar uma mídia de instalação. No site da Microsoft eles comentam que pode ser um pendrive ou um DVD com pelo menos 8 GB. Mesmo que o seu computador tenha leitor de DVD, eu acho que seria mais prático fazer com pendrive mesmo, até porque tem aquelas configurações lá dos requisitos que você seleciona para ele poder ignorar. Então, por isso que seria interessante, né, fazer pelo pendrive ali. E daí você vai iniciar o computador pelo pendrive, para poder prosseguir com uma formatação e instalação. Essa inicialização pelo pendrive a gente chama de boot pelo pendrive. Então você vai ter que dar o boot pela mídia ali. No caso da atualização do Windows 10 para o Windows 11, se ele tem uma ativação, se ele era original, então a ativação dele vai ser automática. Assim que você abrir o Windows 11 e checar ali a ativação, vai constar que ele está ativado corretamente. Você não vai precisar, nesse caso, comprar uma licença de Windows 11 para poder usar no computador, né? Agora, se o seu computador veio originalmente com Windows 8 ou 8.1, como é que você pode fazer a atualização? Nesse caso,
você só vai conseguir atualizar para o Windows 11 por meio de formatação e instalação do sistema. Não tem como fazer atualização por dentro. A única atualização que ele sugere para você é para o Windows 10. Melhor mesmo é zerar o disco e fazer uma instalação limpa do Windows. Mas, antes de formatar, de zerar o disco para fazer a instalação, você precisa fazer o backup, igual como eu falei antes. Então, salve, guarde os seus arquivos em outro lugar que não seja o seu computador, porque o seu disco vai ser zerado. Depois que você salvar os seus arquivos em outro lugar, que você criar a mídia de instalação, que no caso vai ser o pendrive, daí você dá boot pelo pendrive, inicializa o computador, né, pelo pendrive, e prossegue com o processo ali de formatação e instalação do Windows. Talvez você me pergunte, e do 8 para o 11, o Windows fica original? É para ficar. A partir do Windows 8, a licença do Windows passou a vir gravada na placa-mãe do computador. Então foi a partir daí também que se iniciou o modo de partição GPT. Durante a instalação do sistema operacional, o Windows verifica se você tem alguma licença que seja elegível para atualização. Normalmente as versões 8, 8.1 e 10 podem ser atualizadas para o Windows 11 gratuitamente. Mesmo que o computador não tenha alguns requisitos, né, a gente pode ignorar essas configurações ali na hora de preparar o pendrive para poder seguir com a instalação, né? Se o instalador do Windows não reconhecer sua licença, você pode clicar na opção não tenho uma chave de licença. Vai ter uma opção mais ou menos assim, no cantinho direito embaixo. E daí você vai prosseguir com a instalação normalmente. Nesses casos, já aconteceu de a ativação do Windows ser reconhecida depois que você conecta o computador à internet. Quando termina a instalação, né? Entra no Windows, daí você conecta, daí em pouco tempo ele já vai identificar como ativado. Ou depois que você baixa algumas atualizações, instala, daí ele mostra ali que está ativadinho. Você reinicia, né? Caso o Windows não detecte essa ativação automática, então alguma coisa aconteceu ali, aí não tem como fazer a ativação, a menos que você compre mesmo uma licença, né? No caso, fazer a ativação do modo legal. E se o seu Windows ainda é o 7, mesmo sendo um 7 original, ou se você comprou o computador com Linux, comprou sem o Windows, né? Ele veio com o Linux. Dá para colocar o Windows 11? Depende da máquina. Nesse caso do Windows 7, você precisa checar se o seu processador é compatível com o Windows 11. Você pode pesquisar também a disponibilidade de drivers e fazer upgrade do computador com o SSD. Eu não recomendo colocar o Windows 11 em computador que originalmente tinha o Windows 7 sem um SSD. Você até pode conseguir instalar no seu HD, mas o desempenho ficará péssimo. Então, o melhor seria comprar um SSD, daí você tira o seu HD da máquina, coloca o SSD e daí faz a instalação nele. Aí sim vai ficar bem melhor de usar. Vai ficar com desempenho razoável, né? Não esquece também que antes de fazer qualquer procedimento de formatação, instalação, você precisa fazer backup dos seus arquivos. Senão você perde tudo que você tem ali, não dá para recuperar depois. E no caso de quem comprou o computador que originalmente veio com Linux, a mesma coisa, né? Se o seu computador for mais antigo, tem que ver essa questão dos requisitos ali, até onde dá para fazer, né? O que precisa mudar ou não para melhorar. E se ele é mais novo, dá para instalar tranquilo. Só que nesse caso, tanto do 7 como do Linux, você vai precisar ter uma licença do Windows 11. O ideal seria que você fosse numa loja de informática e pedir informações ali sobre essa questão do serial, como obter um serial do Windows 11. Daí eles vão conseguir para você, bem facinho. Umas considerações finais que eu queria te falar aqui é assim, ó. Se você atualizar para o Windows 11 e o seu computador apresentar repetidamente erros de tela azul,
talvez seja melhor voltar para o Windows que você usava antes. Mas cada caso é um caso, né? Se você descobrir que a tela azul acontece depois de uma atualização específica do Windows ou de uma atualização de drive, e você tem como desfazer essa atualização e desativar ela para que ela não aconteça de novo, no caso desabilitando o Windows Update, por exemplo, aí tranquilo, né? Você consegue desfazer o processo e evitar que a tela azul continue. Se você não descobrir a causa da tela azul, do problema, ou não conseguir fazer essa reparação, desinstalar o que é da atualização, né? Desinstalar a atualização, aí eu acho que o único jeito que você vai ter para recuperar seria reinstalando o Windows na máquina de novo, fazendo todo aquele processo lá, né? Backup, formatação e instalação. Ou levar numa assistência técnica da sua confiança aí onde você mora, para eles consertarem ali o seu sistema operacional. Esse vídeo foi bem abrangente na questão de informações. Eu espero que seja de ajuda para você e que dê tudo certo na sua atualização, se você decidir fazer por conta própria, seja por dentro do Windows, no caso do Windows 10, que é um procedimento mais simples, né? Eu acho que qualquer usuário pode fazer, é só clicar no botão e esperar. Ou fazer pela instalação do sistema, né? Zerando o disco e instalando o Windows. Dá para fazer também, mas aí é um processo mais avançado. Além da instalação, você precisa depois colocar os drivers para você poder ter som, ter internet e um monte de coisa, né? Que você precisa ali para usar. Você vai precisar instalar os seus programas básicos também. Então, é um procedimento que envolve mais ações, não é simplesmente botar o Windows e achar que ele vai ficar como se fosse de fábrica ali, que já vem tudo pronto, né? Tem muita coisa envolvida ali, por isso que é um procedimento mais avançado. Se você achou que esse vídeo foi útil para você ou que vai ajudar alguém que você conhece, compartilhe ele com essas pessoas, né, seus amigos, família. Clique em gostei aqui embaixo e clique no botão inscrever-se também, que tem aqui embaixo do vídeo. Assim você ajuda o canal a crescer. E se tiver alguma sugestão de vídeo ou quiser fazer algum comentário, pode colocar aqui embaixo também, tá bom? Lembrando mais uma vez, nunca é demais repetir, né? Se você não se sentir seguro para fazer a atualização sozinho, ou se não possuir os meios necessários, os equipamentos, os programas, tudo, seria melhor talvez levar o computador numa assistência para que dê tudo certo e você não corra nenhum risco, né, de perder algum arquivo ou ficar sem computador por um tempo. Obrigada pelo apoio, por ajudar o canal a crescer. Até mais.